Você está ouvindo o ABC Cast, o podcast do ABC. Informação, inovação e conexão com a região metropolitana de São Paulo. ABC Cast, conectando você com informação de qualidade. Fala, pessoal do ABC e toda a região metropolitana de São Paulo. Hoje é dia 19 de janeiro, então isso quer dizer que o quê? Segundamos, tá começando mais uma semana e por aqui, como sempre, tá recheado de notícias para você ficar bem informado sobre o dia a dia. Então, vou nos apresentar e eu sou a Suzana Rezende e tô aqui acompanhada do João Pedro Melo. Fala aí, JP! Hello, Su! Olá, pessoal! Um bom final de tarde a todos! E hoje a gente vai falar das eleições em Portugal, além de serviços públicos aqui no Brasil e pelas boas notícias de lazer e educação que ajudaram a começar a semana com o pé direito. Então ajeita o teu fone e segura esse café, porque o ABC Cast já está começando. E nós iniciamos o programa hoje falando sobre as eleições em Portugal. JP, ouvinte, olha só, Portugal vai viver um momento raro. Eleição presidencial com segundo turno pela primeira vez, sabe em quanto tempo? Em 40 anos. Antônio José Seguro e André Ventura vão disputar a próxima fase. E com quase todas as urnas apuradas, Seguro aparece na frente com cerca de 31% dos votos, seguido por Ventura, com quase 24%. O segundo turno está previsto para 8 de fevereiro. E apesar de ser um cargo mais simbólico, o presidente português tem poderes importantes, como dissolver o parlamento e vetar leis em situações específicas. De um lado, Seguro, ex-líder socialista que voltou ao jogo, e do outro, Ventura, fundador do Chega, figura polêmica que saiu da TV direto para o centro da política portuguesa. Essa disputa promete, né, Su? E é muito curioso ver Portugal revisitando a própria história. Um segundo turno depois de 40 anos mostra que até as democracias mais maduras precisam reaprender o diálogo. E às vezes a urna vira espelho bem mais do que palco. Com certeza, JP. Como a gente falou aqui no início, é um feito raro, mas também é assim que a democracia funciona, não é mesmo? Pode ser que em uma época o povo esteja totalmente decidido do que ele quer e, passado o tempo, pode ver que talvez não esteja funcionando tão bem e uma grande parte queira mudar e então que haja mudança, caso assim a maioria queira. E agora vamos para o nosso giro de notícias, iniciando falando sobre as ISTs em São Paulo, as infecções sexualmente transmissíveis. Ouvinte, quem está em São Paulo já pode fazer testagem gratuita para ISTs como o HIV, sífilis e hepatites nas UBSs, nas Unidades Básicas de Saúde de toda a cidade de São Paulo e também em ações itinerantes. Então tem testes rápidos, convencionais e até mesmo autotestes disponíveis em locais estratégicos como terminais, centros culturais e parques. A ideia é facilitar o acesso, porque muitas dessas ISTs não dão sintomas e o diagnóstico cedo faz toda a diferença, ainda mais agora em época de carnaval, né? Prefeitura de Bauru. O vice-prefeito Orlando Costa Dias assumiu como prefeito em exercício de Bauru nesse sábado e fica no cargo até o dia 26 de janeiro. A posse aconteceu na Câmara Municipal e faz parte do rodízio administrativo, enquanto a prefeita Sueli Rosim está afastada temporariamente. Orlando e Sueli foram reeleitos em 2024 e seguem juntos no comando da cidade. E para fechar o nosso giro de notícias, vamos falar sobre as piscinas abertas de São Bernardo.
Então, ouvinte, São Bernardo do Campo lançou o programa Piscinas Abertas, para deixar as férias de verão ainda mais animadas. Moradores podem usar gratuitamente as piscinas da Praça da Cidadania, do Creque Baetinha e do Estoril de quarta a domingo, com direito a salva-vidas e estrutura completa. É só fazer a carteirinha do local e aproveitar o calor com lazer garantido. E assim a gente encerra o nosso giro de notícias de hoje com saúde acessível, lazer garantido e gestão que, quando quer, acerta e muito. E se você quiser rever alguma dessas histórias que a gente contou aqui, basta acessar o nosso site oficial, é o abcdobc.com.br. E hoje é segunda-feira, a gente não pode começar a semana sem deixar de te atualizar sobre o esporte, não é mesmo? E eu tive um spoiler aqui, tiveram muitas rodadas esse final de semana e o nosso repórter Gabriel de Jesus está trazendo cada um dos resultados e um pouquinho de cada time. É com você, Gabi. Olá, Suzana Rezende e João Pedro Melo. Olá, ouvintes do ABCcast. Eu sou o Gabriel de Jesus e aqui trago os destaques do esporte. Depois da derrota para o São Paulo na última quinta-feira, ontem no 1º de maio, o Tigre empatou com o Noroeste em 1-1. Aos 12 do primeiro tempo, João Paulo marcou de fora da área, em um lance que foi validado após revisão do VAR. No segundo tempo, a equipe de Bauru conseguiu o empate com o Carlão. E o Água Santa, em JP, conseguiu vencer com facilidade o São Bento na terceira rodada do Campeonato Paulista Série A2, na Arena Inamar. Tanto que aos 10 minutos do primeiro tempo, o Netuno já vencia por 2-0, com gols de Vitão e Antônio. Vitão marcou o segundo dele e fechou a conta para a equipe de Diadema, 3-0. Na Série A2, o Santo André também jogou. E adivinha isso? O Ramalhão ganhou e Oquim marcou o gol da vitória aos 35 do segundo tempo. No Paulistão, no último sábado, o Palmeiras bateu o Mirassol por 1-0, com gol de Flaco Lopes. No Majestoso, jogado no último domingo, Corinthians e São Paulo ficaram no empate em 1-1, sendo que Tapia fez o gol para a equipe tricolor e Breno Bidon para o Timão. E para fechar, o Santos ficou no empate com o Guarani em 1-1, jogando em Campinas. Esses foram os destaques do esporte neste último final de semana. Eu volto com vocês na bancada, Suzana Rezende, João Pedro Melo. Valeu, ouvinte, e até a próxima. Gabriel. E olha que o Tigre também deu o ar da graça, hein? Com um golaço do meia João Paulo que só podia ser a charada do meu guri. O problema é que depois veio o empate do segundo tempo num disputo que custou bem caro. Agora o Netuno vem embalado e jogando solto e isso já muda o humor do torcedor. É isso, o futebol retornando é quase um termômetro do país, né, Su? A bola rola e o povo respira por alguns minutos até o noticiário parecer um pouco menos pesado. Ah, com certeza, JP, ainda mais nesse ano que tem eleição e Copa. Valeu, Gabriel. Continuando aqui no programa, agora vamos falar sobre os incêndios no Chile. E, ouvinte, está acontecendo essa situação dramática, drástica no Chile. O governo decretou estado de catástrofe em 2 regiões do sul do país por causa dos incêndios florestais que já deixaram 16 mortos e tiraram pelo menos 20 mil pessoas de casa. E o fogo não dá trégua, Su. Só nesse domingo, os bombeiros enfrentavam 24 focos ativos espalhados pelo país, com maior gravidade nas regiões de Nuble e Biobío. Em Biobío, a situação é mais crítica. 15 das 16 mortes foram registradas ali. E as chamas já consumiram cerca de 8.500 hectares e colocaram comunidades inteiras em risco. Tragédias assim lembram que o clima não é manchete, é só uma consequência. A terra devolve o que a gente insiste em tirar, né? E o preço chega sempre mais alto. E agora, nesse momento, principalmente,
deve servir de alerta, principalmente para as autoridades, quanto à questão climática, mas acima de política, como a gente sempre fala aqui, serve de alerta para a questão humanitária. Tem pessoas morrendo, tem pessoas desabrigadas, e esse é o momento da gente se unir em todas as nações, independente de partidos políticos, para ajudar esse povo, porque o próximo pode ser você. E agora vamos falar das inscrições do SISU, Sistema de Seleção Unificada. Então, atenção estudantes, começaram nessa segunda-feira, ou seja, hoje, as inscrições para o SISU de 2026. Esse é o sistema que dá acesso a vagas gratuitas nas universidades públicas. E o prazo vai só até sexta, hein? Então corre! Apenas até sexta, às 11h59 da noite. E nessa edição já tem novidade. O SISU vai considerar as notas das últimas 3 edições do Enem, ou seja, dos anos de 2023, 2024 e o ano passado, 2025. E assim, escolher automaticamente qual é a melhor nota desse candidato. E dá para se inscrever em até 2 cursos. E é tudo online pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, sem pagar nada, viu? Então, cuidado com golpes. Ao todo, serão mais de 274 mil vagas em universidades de todo o país. Essa é a maior edição da história. E é como a gente sempre fala por aqui, né, Su? Educação é a única política que multiplica o futuro. O SISU abre portas, mas também escancara quem ainda está do lado de fora dessas portas, esperando às vezes uma chance que deveria ser regra, não exceção. E essa é a conta que o Brasil precisa encarar enquanto o acesso for privilégio e o país continuar estudando desigualdade ao invés de superá-la. Com certeza. O SISU escancara essa porta da desigualdade, mas é um passinho pelo menos que a gente dá para quem quer ingressar numa universidade pública. Então, só reforçando aqui, o sistema é totalmente gratuito, as inscrições vão até sexta-feira e para quem se inscreveu, o resultado sai no dia 29 de janeiro e as matrículas já começam em fevereiro, então fiquem de olho. E agora, vamos parar um pouquinho dos assuntos sérios de política para respirar fundo e refletir. Seja sobre a gente, sobre o país, sobre o futuro. Tá começando mais um Quem Disse Isso? E o JP vai trazer a frase de hoje, que é uma frase clássica, hein? E você, ouvinte, tente adivinhar quem disse isso. Então vamos de frase e a gente tá temático, né? Olha só. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Vamos repetir. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é isso. Dá para adivinhar qual é a frase de hoje? Quem é o dono ou a dona? Como eu falei, é uma frase clássica e que sempre fez e sempre fará muito sentido e sempre será muito atual, independente da época em que ela for exposta. Pro meu spoilerzinho de hoje, eu vou dizer que o dono dessa frase é um líder sul-africano, símbolo mundial de luta contra o apartheid. E aí, ouvinte, já sabe quem é o autor? Quem disse isso foi Nelson Mandela. E um lembrete de que investir em educação é investir em liberdade e dignidade. O Mandela sabia que a verdadeira revolução não tem farda, tem caderno. Educação não é caridade, é soberania. É o único investimento que dá lucro para um país inteiro. Mesmo vindo de um personagem que ainda, para algumas pessoas, é controverso, é inegável que o Mandela foi um dos líderes que ajudou a derrubar um dos regimes mais racistas da história. Foram décadas lutando contra o apartheid e provando que reconciliação também é forma de coragem. Não é fácil, mas para mudar o mundo é assim. Não é sempre sobre vencer, é sobre continuar, mesmo quando o fogo, o prazo ou o medo tentam apagar o nosso caminho. E é dessa forma, com essa reflexão,
que a gente termina mais um ABCcast cheio de informação para o seu dia a dia. Lembrando que se você quiser nos acompanhar diariamente, de segunda a sexta, ouvir episódios especiais ou até mesmo compartilhar com a galera, nós estamos em todas as plataformas. É YouTube, Deezer, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Aonde você quiser, basta ativar o sininho e dar o play. Curtiu o episódio? Deixa o teu feedback pra gente. Pode ser elogio, crítica ou sugestão. Ou até aquela pauta que só você viu pela rua. A gente está sempre escutando vocês, então aproveita e passa lá no nosso Instagram. É o ABC do ABC _oficial. Porque é claro que você já sabe, a nossa conversa sempre continua por lá. E se você quiser se manter informado sobre tudo o que está acontecendo, seja aqui no ABC, na região metropolitana de São Paulo, no Brasil ou no mundo, e a qualquer momento do dia, o nosso site ele não para. Acesse abcdoabc.com.br, que sempre tem notícias fresquinhas só para você. E assim a gente agradece e deixa um grande abraço muito especial para você, nosso ouvinte, que está no carro, voltando para casa, no ônibus ou no metrô lotado. A gente deixa aqui o nosso muito obrigado e fique em paz. Amanhã a gente se encontra de novo, do mesmo jeito, firme, leve e juntos. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau. Esse podcast é uma produção do portal ABC do ABC. Apresentação: Suzana Rezende e João Pedro Melo. Roteiro: Greta Passuldi. Edição: Rodrigo Rodrigues. Direção de conteúdo: Tiago Quirino e direção geral: Alex Faria.